Oi, eu sou a Michele Santos, graduanda em História pela USP. Estou aqui com a minha amiga Rafaela Morim, também estudante de História da Universidade de São Paulo, e esse é mais um episódio do Diálogos do canal de História USP. E nessa edição temos a honra de conversar com a doutora professora Tupá Guerra, da Universidade de Brasília. Professora, gostaríamos de saber mais como surgiu o seu interesse pela graduação em História. Como foram seus anos de formação e de que forma você começou a se interessar pela pesquisa até chegar no mestrado? Tá certo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito animada de estar aqui. E é engraçado, né? Eu não pensava em fazer história quando eu estava no ensino médio, assim. Eu achava história uma matéria um tanto quanto maçante. Eu achava que não tinham grandes desafios. O que eu gostava mesmo era de física e química. Quando eu estava no ensino médio, eu fazia Olimpíada, estava começando essa coisa de ter Olimpíada na escola. Então, eu fazia aula S, fazia Olimpíada de Física, de Química, de Matemática, adorava. E achava a história sem graça, achava a história muito fácil, muito repetitiva. E foi chegando para o final do ensino médio, eu tinha 50 mil opções de carreira. Não eram 50 mil, para ser muito sincera. Embora a minha primeira opção de carreira era artes cênicas. Aí depois eu queria fazer artes cênicas, depois eu queria fazer educação física, depois eu queria fazer mecatrônica. Aí, enfim, né? Eu queria fazer tudo. E daí foi quando eu entendi, eu tive alguns professores interessantes e eu entendi que fazer história e estudar história não era só saber as datas e as coisas, era investigar. E eu brinco que é quase, né, que fazer história é um CSI, assim, e você vai poder descobrir mistérios. Ah, que mistérios! Às vezes o mistério não parece tão empolgante para quem está de fora, mas foi quando eu entendi que fazer história não era só repetir o que já se sabia, era efetivamente ter um trabalho investigativo. E, inclusive, a minha mãe, quando eu falei para ela, eu falei, não, eu quero fazer história. Ela falou, como você vai viver fora de um laboratório? Porque eu gosto muito de coisas práticas. E eu falei, mas eu acho que a história me supre, porque a história tem desafio suficiente para, né, tem perguntas e tem questões suficientes. E foi isso que me levou. Mas eu tive um professor de história, inclusive, que acabou influenciando a minha decisão, mas ao mesmo tempo, quando eu comentei para ele, né, eu falei, eu acho que eu queria fazer arqueologia ou história. Ele falou, não, é muito chato, não faz isso. Mas eu fiz. E eu gosto de dizer que eu não me arrependi, nunca me arrependi da minha decisão, nenhuma vez na minha vida. É a carreira mais fácil? Não é a carreira mais fácil. Tô nadando em dinheiros? Não estou nadando em dinheiros. Mas eu nunca me arrependi, porque tem momentos, tanto momentos de sala de aula, e eu gosto muito de sala de aula, não achei que eu ia adorar sala de aula, eu gosto, quanto momentos de pesquisa, que você está há dias ali, tentando achar um negócio, tentando perceber, e de repente faz um clique na sua cabeça, e é muito maravilhoso, e dá uma sensação tão incrível que eu sou apaixonada, assim, perdidamente apaixonada pela história. E eu entrei na graduação, e eu já entrei muito animada para fazer pesquisa, assim, eu queria muito, um pouco de pressão também da minha mãe, que falava, você tem que fazer alguma coisa na universidade, você não quer sair de casa, você não quer, precisa fazer pesquisa, precisa fazer... Então, no segundo semestre, porque eu estava super animada para um grupo de pesquisa, e eu vou dizer que na época, eu sei que as coisas mudaram um pouco, assim, mas na época você só começava a conseguir PIBIC, etc., lá pelo quinto semestre. Não podia antes. Então, mas eu falei, grupo de pesquisa, vou tentar. E tinha, na época, um dos grupos mais organizados, assim, que tinha mais alunos na época, era o Projeto de Estudos Judaico-Helenísticos, do professor Vicente Dobroruca, lá da UNB. E eu fui na sala dele, falei, estava fazendo matéria com ele, né, Antiga 1, e cheguei, professor, eu queria fazer parte do seu grupo de pesquisa, como que é? Ele me olhou e falou, então, olha, mas assim, a gente trabalha com o Antigo Oriente Próximo e a gente trabalha mais com antiguidade tardia. E eu achei, né, falei, não faço a menor ideia do que você está falando, e pensei, claro, sempre quis estudar Antigo Oriente Próximo e antiguidade tardia. Eu acho que eu entrei na universidade querendo mais ir para o lado de medieval. Sim. E uma das coisas que eu falei dos cursos, né? Esqueci de falar que eu quase fiz relações internacionais também. E um dos motivos de eu desistir foi porque eu pensei, eu não sou boa em aprender línguas, então eu vou para a história, que eu não preciso aprender outras línguas. Inocente, né? Sim. E daí corta para o tempo onde eu aprendi, hoje, né? Hebraico, aramaico, grego clássico, latim, fora as línguas de hoje, né? Assim, outro dia eu fui contar, muitas línguas. E eu lembro de ficar na graduação falando, caraca,
nossa, tal professor sabe 6 línguas, lê em 6 línguas, e daí você passa o tempo e você lê em 6 línguas, 7 línguas, enfim. Eu acho que eu tinha que chegar no mestrado. Eu vou chegar no mestrado. Não, mas pode chegar lá. É rapidinho. E daí, como eu entrei no grupo de pesquisa, eu já fui. Eu fiz o PIBIC, já fui me interessando pela antiguidade, já tinha aquele caminho de estudar a antiguidade. E daí o grupo de pesquisa tinha reunião todas as sextas, né? Para debater textos e tal. Em uma dessas reuniões, a gente estava debatendo Vladimir Prop, que ele é um teórico da literatura, na verdade, ele não é da história. E daí a gente estava debatendo ele e ele fala sobre o conto maravilhoso e sobre a estrutura do conto. E ele fala da ideia de que em alguns contos existe um momento em que o homem tem um perigo maior na noite de núpcias, que a mulher representa um perigo. E um outro colega virou e falou: ah, isso tem na Bíblia também. E daí eu falei: ah, que interessante. Ele falou: quase ninguém pesquisa isso. Eu falei: É? Aí foi o TCC e foi o mestrado focados nessa ideia do medo da primeira noite, né? Esse complexo que aparece em vários contos e histórias, enfim, de um medo masculino da mulher na primeira noite, no primeiro contato carnal com ela. Não precisa ser só na noite de núpcias. Sim. Professora, desde a sua iniciação científica, você trabalhou com livros da tradição hebraica, como você já falou. Mas durante o doutorado na Inglaterra, o foco se voltou sobretudo para os manuscritos do Mar Morto. Como foi essa transição? E como é lidar com um documento tão carregado de interpretações, que vai desde teorias da conspiração até a antiga teoria dos essênios, muitas vezes rejeitada pelos pesquisadores, mas ainda viva no imaginário popular? Então, sempre tem uma história legal no meio, né? Porque, assim, eu não comentei isso, né? Da parte de línguas, eu não falava inglês quando eu entrei na universidade. Eu vim da escola pública e eu não tive inglês desde sempre. E quando tinha inglês era um caos. Embora eu até fiz o ensino médio em escola particular, mas enfim. E eu estudei, quando eu estava na escola particular, me deram a opção de estudar espanhol. E eu estudei espanhol, então meu inglês foi outra coisa que o Vicente me perguntou, professor Vicente, se ele vê. Vicente, né? Ele falou: você sabe falar inglês? Porque tem que saber falar inglês. Eu falei: sei. E daí eu fazia assim, na graduação eu pegava o texto em inglês e um dicionário e falava: agora eu tenho que me virar. E não tinha Google Tradutor, não tinha, né? Pessoa idosa. Mas não tinha essas coisas, assim. Então eu pegava e fui pegando. E todo o dinheiro que eu conseguia juntar ali naquele período, eu fiz uma poupança e eu fui juntando porque eu pensei: vou fazer um curso de inglês fora para eu aprender, para eu pegar melhor o inglês. Eu tive a sorte de uma amiga da minha mãe me dar de presente a passagem, daí basicamente a passagem ela me deu. E eu fui para a Inglaterra estudar. Quando eu estava no mestrado, eu aproveitei que no mestrado eu fiz as matérias, depois que eu fiz as matérias, eu falei: vou passar 3 meses lá. Paguei um curso integral e falei: vou 100% focada para aprender inglês. E eu saí de um inglês muito básico para um inglês intermediário. O que é possível, né? Assim, em grande parte porque eu gosto de falar e daí eu precisava falar. E se eu não falasse inglês, eu não falava com ninguém. Eu precisava muito falar, então isso foi muito importante. E enquanto eu estava lá, isso foi em 2011, final de 2011. Enquanto eu estava lá, o Vicente recebeu um e-mail de uma professora da Inglaterra, a Charlotte Hempel, que foi a minha orientadora de doutorado, porque tinha uma bolsa da CAPES com a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e era uma bolsa específica, e ela estava procurando um aluno do Brasil para ir para lá. E ele me escreveu e falou: olha, tem essa oportunidade, você quer? Aí eu falei: então, mas ela é de manuscritos do Mar Morto, e eu não sei nada de manuscritos do Mar Morto. E ele falou uma coisa que me marcou muito, ele falou: ninguém sabe das coisas antes de estudar. Você acha que os pesquisadores já começam o doutorado sabendo de tudo do doutorado deles? Não começa. Aí eu falei: cara, é verdade, né? Sim. Aí eu escrevi para ela, eu falei: então, eu não sou eu tinha citado, eu tinha tem cópias do livro de Tobias, que era o meu mestrado, nos manuscritos do Mar Morto, então eu tinha citado alguma coisa ali, mas eu não tinha parado realmente para ler essa parte. E daí eu falei, fui super aberta com ela, e calhou de eu estar lá e a gente conseguiu se encontrar, que foi, enfim, meu inglês devia estar super trêmulo, né? Porque ainda mais eu estava encontrando tal. E isso foi final de dezembro de 2011. A gente achou que ia ficar muito apertado para o começo de 2012 para tentar a bolsa.
E a gente decidiu, então, 2012 inteiro. Eu terminei meu mestrado em 2012 e a gente foi trabalhando no projeto, eu já trabalhando com ela, para tentar a bolsa em 2013. Daí, em 2013, eu consegui a bolsa e daí eu fui para lá. E daí que eu fui descobrir os manuscritos do Mar Morto, que eu nunca vi. Os que eu trabalho, eu nunca vi pessoalmente. Olha que loucura isso. Eles não estão na Porque... Inglaterra? Não, eles estão em Israel. Ah. E daí é isso, né? É um grupo de textos que tem uma mítica enorme em volta, desde teorias da conspiração até essa teoria dos essênios e outras teorias mais. Não é um grupo muito grande de pessoas no mundo que pesquisa os manuscritos do Mar Morto. E mais do que isso, a gente tem a impressão, porque eles foram descobertos ali no final, em 49, 50, que é a descoberta oficial. Mas eles só terminaram de ser publicados em 2009, se eu não me engano. E até os anos 90, existia um monopólio sobre os manuscritos, e se você não fosse, ou você lia os que já estavam publicados, ou você conhecia alguém e tal, e você conseguia estudar. Então, querendo ou não, é um campo de pesquisa muito novo, porque ele é a partir da metade dos anos 90 para frente que você vai ter gente conseguindo pesquisar todos os manuscritos. E são cerca de 15 mil fragmentos, que dão cerca de 900 textos. Eu falo cerca de, porque é tudo muito fragmentário, quebrado e esquisito, mas eles são fascinantes. E daí eles têm toda uma outra treta, né? Porque tem a teoria da conspiração, tem a coisa, e tem a questão política também. Porque é a história sendo utilizada como justificativa política. E você tem guerra no meio, e você tem questões políticas completamente atuais, que eu me abstenho o máximo possível delas, né? Porque, primeiro, eu não sou especialista em contemporaneidade, enfim, mas os manuscritos, não só os do Mar Morto, como vários outros artefatos arqueológicos e artefatos, né, de museus, eles são utilizados para teoricamente comprovar, não, então essa terra é dessa população, ou então comprovar uma ascendência, ou comprovar várias coisas. Isso não é uma crítica nem nada, assim, isso é só para, né, falar que tem essa outra questão quando a gente trabalha com história. A gente não pode fingir que a história não faz parte também dessas questões políticas. Então, tem a conspiração, tem o fascínio, tem, sei lá, anime e mangá que fala dos manuscritos. Sim. Tem tudo isso ao mesmo tempo, mas é muito legal. E daí eles, por receberem uma certa atenção, eles têm... Então, hoje em dia você tem os manuscritos online. Muita gente acha que os manuscritos são inacessíveis. Tem online e tem, assim, uma resolução de imagem maravilhosa. Eles foram fotografados com espectros diferentes de luz para revelar o tipo de tinta. Aí, eu achei que ia ficar longe do laboratório, não fico longe do laboratório, porque eu tenho um monte de coisa para trabalhar. Foi assim. usada a tecnologia da NASA, né, pra Foi. fotografar esse negócio aí. Eu adoro. O site tem. Você já viu o vídeo do site? Não, nunca No vi. site do. Você procurar Dead Sea Scrolls, né? Tá, o site tem inglês, alemão ou hebraico. Essas são as opções. Mas o Google traduz qualquer coisa. Mas eles têm um videozinho que eu acho que foi feito em 2008. É um vídeo antigo já. E é muito bom, porque o vídeo tem, tipo, aquelas coisas de câmera e fala assim, com a tecnologia da NASA, nós fotografamos os manuscritos. Aí você fala, nossa, NASA. Mas sim, foi uma colaboração entre o governo de Israel e a NASA. E eles fotografaram os manuscritos, que às vezes as pessoas não sabem muito sobre manuscritos, né? Mas a maior parte dos manuscritos do Mar Morto foram feitos em pergaminho. Pergaminho é pele, né? É couro com um tratamento específico. E ao longo dos anos, 2000 anos, Panza, ele escurece. As pessoas talvez já tenham visto que o couro escurece. E alguns ficaram completamente ilegíveis. Então, quando você fotografa o manuscrito com outras ondas de luz, e a minha física não é mais tão boa para eu saber exatamente, mas com outras ondas de luz, você consegue ler a tinta, porque a tinta tem uma composição química diferente do pergaminho. Então, a tinta fica clara na imagem. E muitas vezes a gente faz isso também, o pessoal de história medieval faz muito isso também. Você fotografa o manuscrito, inclusive o verso, porque às vezes a pessoa escreveu alguma coisa e apagou. Para apagar coisas de pergaminho, você raspa o pergaminho, mas ficam ainda vestígios. Então, o site que tem os manuscritos online tem tudo isso disponível. E, claro, tem as edições acadêmicas e tal. Assim, então, parte do meu doutorado foi com papel e tesoura, que foi muito divertido. Porque eu tinha um manuscrito específico, 11Q11. O nome deles é assim. E daí, esse manuscrito específico não tinha uma foto dele completa.
só tinham fotos dos trechos. E eu queria entender melhor como que ele era completo. E daí eu imprimi as fotos de cada um dos trechos e colei elas e recortei para eu conseguir entender melhor o que estavam descrevendo dele e tal. Aí foi bem divertido, assim. Mas eu não vi ao vivo eles. E, ao mesmo tempo, eu acho muito legal o fascínio. E eu descobri esses tempos que a parte de conspiração é muito mais comum. Eu fiz um artigo para uma conferência que eu coloquei, acho que o nome do artigo era alguma coisa como o grande mistério dos manuscritos e tal, que era uma conferência sobre recepção, e eu estava tentando entender de onde que veio esse fascínio com o mistério dos manuscritos. E eu descobri que em inglês não tem quase nada, não é tanto sobre isso, que o mistério dos manuscritos do Mar Morto é muito mais comum, esse termo mistério, aparecer em reportagens de jornal da América Latina, em português ou espanhol, não necessariamente da América Latina. E em inglês aparece muito menos. Foi um estudo inicial, não foi um estudo tão aprofundado assim, né? Mas até porque é uma área bem nova para mim, trabalhar com jornais, etc. Mas foi muito interessante. E a gente tem algumas teorias de como o catolicismo influencia, porque tem toda essa aura de que o Vaticano esconde as coisas, tal, e os manuscritos nem estão no Vaticano. O Vaticano não tem nada com isso. Tava vendo no TikTok para pesquisar um pouco a pesquisa. Não estou julgando. Mas porque eu sabia já alguma coisa desse mistério, porque quando eu tava no ensino médio eu tinha ouvido alguma coisa dos manuscritos, e é uma coisa meio sombria. E tem isso, tipo, aquelas músicas de fundo, tipo... Uhum. E os essênios, esse povo que hoje não tem mais porque tal coisa, eles pegaram os segredos e colocaram. Então tem toda essa mística em cima dos manuscritos, né? É muito surreal, porque, assim, história antiga, né? É um grande número de perguntas a vida de quem trabalha com história antiga. E os manuscritos, eles têm esse caráter importante, assim, né? Então você vai pensar, a gente não sabe por que os manuscritos estavam guardados nas cavernas onde eles estavam. A gente não sabe disso. A gente não sabe quem escreveu os manuscritos. Tem a teoria dos essênios, ela foi muito forte por um tempo, mas ela deixou de ser forte no mundo acadêmico, ela já não é mais tão aceita. Eu mesma não sigo ela. Então, quem colocou os manuscritos nas cavernas, por que colocou os manuscritos na caverna. Tinha muita ideia de que era um grupo isolado no deserto, e hoje tem muitas coisas arqueológicas, pesquisas arqueológicas dizendo que não, né? Porque tem moedas mais novas, então se encontrou moedas de várias regiões e potes de outras regiões no sítio arqueológico, que mostra que tem sim uma troca comercial com outras regiões. Então, é um campo muito novo e, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente nunca vai saber. Sim. E claro que isso alimenta a teoria da conspiração. E eu acho especialmente engraçadas as que falam do cristianismo, porque não são textos cristãos. Não tem nenhuma menção a textos cristãos. Eles são todos textos judaicos. Por mais que eles sejam, provavelmente, tem alguns textos que vão ser ali até mais ou menos 70 da Era Comum, eles são todos textos judaicos, não tem nenhum texto cristão, não tem nenhuma menção a Jesus e etc. E isso é uma das coisas que o pessoal puxa, assim, na teoria da conspiração, né? Mudando um pouco de assunto, Claro. Eu gostaria de falar da sua relação com a divulgação científica. Eu acompanho seu trabalho há anos, especialmente no mundo freak. E eu tenho certeza que os episódios históricos do programa me inspiraram a seguir o caminho que eu trilho hoje. Como você enxerga o seu papel no universo dos podcasts, tanto voltados para o entretenimento, quanto os focados na ciência histórica? Então, né, eu tenho uma grande paixão pela divulgação. A divulgação é uma das coisas que eu acho fundamentais, assim, do trabalho. Assim como eu sou meio apaixonada por muitas coisas, mas é porque a divulgação, ela trabalha com uma área que eu acho que é fundamental. Eu acho que é muito importante a gente se encantar. Eu acho que esse encantamento que você fala dos vídeos e tal, se a gente não tem isso, a gente não tem energia para querer estudar as coisas. Não adianta a gente querer que, mas não, gente, a gente precisa que as pessoas achem as coisas legais. Achar as coisas legais é importante também. E quando eu estava na graduação, porque eu entrei na graduação em 2006, né? Eu terminei a minha graduação em 2010. Terminei 4 anos só. Mas, assim, imagina que falar de divulgação existia. Não existia. Eu lembro de comentar com alguns colegas e falar, eu acho que a gente tinha que ter mais filme histórico sobre o Brasil, porque eu acho que parte do fato da gente não achar a história do Brasil interessante é porque a gente não tem um imaginário sobre a história do Brasil. A gente tem um imaginário muito forte sobre reis, rainhas, princesas e Idade Média e Estados Unidos, enfim, e a gente não tem um imaginário de história do Brasil. Fica parecendo que o Brasil é só, tipo, decorar os presidentes
sei lá, da República do Café, assim, tipo, né? Não é legal. Café e leite. Café e leite. Pode ser que alguém ache legal, também se acha legal, que bom. Mas assim, não é uma coisa super emocionante. Sim. E eu comentava isso e eu recebia muitos olhares tortos, assim, né? De tipo, como assim? Você tá querendo simplificar a história? Pô, não, mas filme nunca é historicamente correto. Essa coisa já entra no historicamente correto. Então, quando surgiu a oportunidade de gravar podcast, foi lá em 2015, eu tava no doutorado, eu recebi um convite do Mundo Freak para gravar sobre demônios, que, né, eu falei, o Manuscrito do Mar Morto, mas a minha pesquisa é sobre demônios, eu pesquiso como que é a relação das pessoas que deixaram os manuscritos pra gente, se elas acreditavam em demônios ou não, o que elas faziam no dia a dia delas para se proteger de forças demoníacas, e isso era parte do cotidiano delas ou não, era isso que me interessava, né? E daí, eles me convidaram para gravar sobre demônios, eu achei muito legal a possibilidade, e eu entrei de cabeça no mundo de gravar podcast, assim. Eu ouvi esse episódio. É bem antigo, né? Muito fã. Foi o primeiro da vida que eu gravei. E daí, nessa época, porque eu queria muito conseguir gravar podcast e tal, eu gravava todos os podcasts que me convidavam. Eu meio que ainda faço isso. Mas às vezes eu não dou conta. Mas assim, porque daí eu ficava acordada, o Mundo Freak normalmente gravava de noite. 9 horas da noite no Brasil, eram 4 horas a mais pra mim. A gente começava a gravar 1 da manhã eu começava a gravar, e daí eu virava a noite gravando podcast, e no outro dia eu ia fazer pesquisa normal, e, enfim, seguir a vida. E daí, conforme eu fui entrando no mundo da divulgação, eu fui entendendo mais a importância da divulgação. E lá na Inglaterra já se falava mais sobre isso. Já tinham bolsas, bolsa de pesquisa não tanto, mas se falava na universidade da importância da divulgação, se falava na universidade de como que falar com o público é interessante, falava sobre, eles chamam public outreach, né? Tipo, chegar ao público e ir ao público. E isso tudo me encantou também. E eu achei daí uma oportunidade de conseguir juntar tanto a pesquisa que eu gosto com a divulgação. E daí o entretenimento é isso. Eu acho que é claro que um episódio do Mundo Freak não é necessariamente um episódio de história, mas eu vou jogando ali umas migalhas de teoria da história, eu vou ensinando, porque eu acredito que é muito fácil para a gente imaginar um cientista de laboratório. A gente imagina o jaleco branco, a gente imagina. Então, todo mundo tem uma ideia do que é um cientista de laboratório. E daí a gente fala que faz história, e eu ouvi isso no doutorado de colegas do doutorado. Não, o seu doutorado é fácil, porque você só tem que ler umas coisas. E eu falei, então, Não é assim. não é bem isso. Só que para quem tá de fora e não faz ideia, acha que é só isso. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem mais metodologia de história. E nisso eu ouvi uma entrevista um tempo atrás com o Carlo Ginzburg falando disso. E ele estava falando que ele acredita que a metodologia de história é importante para o mundo. Às vezes nem só a saber que ano que qualquer pessoa fez. Eu sou muito ruim, inclusive, em saber anos das coisas. Eu olho no livro, gente, ou no celular. Mas entender como que um historiador olha um texto e tira daquele texto informação, e essa informação vai além da informação inicial, entender que o historiador, a gente não está só lendo um texto antigo e contando para você de outro jeito. A gente está olhando aquele texto e falando o que são os silêncios desse texto. O que esse texto não queria me contar e ele está me contando sem querer. E daí todas essas questões mais metodológicas e tal, eu gosto de ir colocando porque eu acredito. Então, o entretenimento vai junto e daí a gente vai misturando tudo, assim, eu gosto muito, assim. Ainda falando um pouco sobre essa questão de divulgação científica, nos bastidores, a gente conversou muito sobre a questão de gênero, especialmente sobre os preconceitos que vêm de dentro da academia em relação a essa prática. Como você lidou e ainda lida com esses desafios da divulgação científica sendo uma mulher? Então, no começo, eu só fingia que eu não fazia nada. Eu não contava para as pessoas. A minha orientadora de doutorado facilitou muito a minha vida. Ela tinha uma visão muito interessante sobre gênero e ela falava: "Não, imagina, pô, super legal você tá fazendo, que bom". Ela sempre me incentivou muito na divulgação, isso fez muita diferença. Mas eu ouvi mais de uma vez que eu fazia divulgação porque eu queria atenção, porque eu só quer ser estrela, só quer aparecer.
o tempo que você gasta com a divulgação, você não está fazendo pesquisa séria, e é uma coisa muito comum de se dizer, né, que se você escreve ou trabalha um assunto complexo de forma mais amigável, você não está sendo sério na sua pesquisa. E eu acredito, na verdade, que é muito mais difícil fazer um texto complexo ser amigável e ser compreensível por mais gente do que só escrever ele difícil. Escrever difícil é bem mais fácil do que escrever fácil. Então, eu ouvi muito isso, e não só isso, eu vi uma colega, tão chique falar colega, porque eu estava no doutorado ainda, e daí ela era professora, eu nem pensava colega, né? A gente pensa, tipo, nossa, professora. Mas eu vi uma colega da universidade, acho que do Imperial College of London, uma das universidades de Londres, ou do King's College, não lembro agora, e ela tinha feito a terrível coisa de fazer um documentário da BBC. E a partir disso, ela tinha sido. E quem estava me contando isso eram outras 2 professoras, que estavam comentando como isso era absurdo, porque a partir do momento que ela fez esse documentário, ela foi vista como uma pessoa não séria, ela parou de ser convidada para falar em conferência. Isso não. Ela só deu uma entrevista, né? Ela só participou de um documentário. Então eu vejo que como mulher, você ainda é muito vista como, quando você faz divulgação, ainda é muito visto como, é porque ela é mulher, ela quer atenção, é porque a divulgação é vista como uma coisa mais fútil, e a gente sabe que coisas que são vistas como fúteis são consideradas menos importantes, né? Agora, se um homem faz divulgação, não, ele só quer levar o conhecimento para mais gente. Se a gente faz divulgação, não, a gente quer atenção. E é difícil, é um saco, na verdade, né? Desculpa o palavreado, mas assim, é cansativo. É aquela coisa das pequenas agressões do dia a dia que vão te deixando exausta e você fala, cara, às vezes só dá vontade de desistir. Mas eu encontrei muitas mulheres incríveis no caminho também. E eu vou dizer que o pessoal que não é da academia tende também a ser muito amigável, o que facilita bastante. E com o tempo eu fui tendo coragem. Tanto é que quando eu comecei a dar aula na UNB, eu não contava para os alunos que eu fazia divulgação. Porque eu tinha medo de contar e dar algum problema, e, enfim, não colocava no Lattes, essas coisas todas. E daí, com o tempo, eu fui falando, eu falei, não, eu faço divulgação, eu acredito na divulgação, eu acredito que a gente não tem chance se a gente não tiver divulgação, eu acredito que se a gente só deixar para lá, as pessoas, e não tomar esses espaços da história, as pessoas querem saber de história. E se a gente só achar que a gente não dá conta, ou que isso é um trabalho menor. E daí eu lembro muito da parte da educação também, porque a gente sabe que a educação é vista de uma forma similar, né? Quantas vezes a gente vê professores que se dedicam à pesquisa de educação ou de sala de aula e etc., vistos como menores, como historiadores menos importantes, ou os professores que estão no dia a dia de sala de aula, no ensino fundamental e no ensino médio, vistos como pessoas mais fracassadas. E nada disso é verdade. Daí eu penso, poxa, é mais ou menos o mesmo processo, né? São coisas fundamentais, mas por algum motivo a gente criou que é muito mais glamour ser professor universitário e só fazer pesquisa, e esse outro campo não pode. E daí, hoje em dia eu tô na vibe eu tô na coisa de, cara, eu vou fazer e eu acredito. E tá melhorando muito, né? Nos últimos anos melhorou muito, assim. Mas ainda não é a coisa mais fácil da vida, assim. Mas até aí, a nossa roupa é julgada quando a gente vai dar aula, a nossa roupa é julgada quando a gente anda, então perpassa, né, a questão do gênero. Sim. Para encerrar o papo, ainda dentro da questão de gênero, tanto eu quanto a Rafa estamos caminhando para pesquisa em história antiga. Sabemos que a área é muito tradicional e com a presença limitada de mulheres. Você poderia compartilhar um pouco da experiência, da sua experiência, e dar conselhos para meninas que estão começando nesse campo, e se puder também dar conselhos para quem quer começar na divulgação científica? Tá, tudo bem. Primeiro, assim, a antiga é realmente uma das áreas, eu acho, mais conservadoras e mais masculinas da história, mas tem muita mulher incrível também fazendo e trabalhando com história antiga. Eu acho que infelizmente, é um pouco ainda de respirar fundo e continuar insistindo, porque não é um caminho muito fácil, mas a gente acha muitos aliados incríveis também, não só mulheres, tem muitos caras muito legais também no caminho que a gente encontra. Pior que eu ainda, não satisfeita em estar na história antiga, eu fui para a área de estudos religiosos, né? E eu fui estudar, então eu vou todo ano, por exemplo, para a conferência da Associação de Estudos Bíblicos da Europa.
eu estava coordenando o GT de O Mal, Exorcismo e Magia, na Conferência de Estudos Bíblicos. Mas é o que eu gosto, né? E que também é uma área conservadora. Pra vocês terem noção, eu nem sei se eu já comentei isso em outros podcasts, mas era muito comum eu chegar em conferências, eu acho que só não aconteceu nas últimas 2 que eu fui, e vinha alguém em algum momento, normalmente uma mulher, e fala comigo: Nossa, é tão legal que você é tão corajosa que você usa batom vermelho. E eu uso batom vermelho, e eu uso desde a graduação. Tem toda uma história com uma amiga minha, por que eu uso batom vermelho, mas eu uso também porque eu me sinto confortável. E então é esse nível, né, da gente tentar ao máximo não parecer, né, tipo, a gente só usa cores neutras, e nada contra quem gosta de usar cor neutra, excelente. Mas aí você tenta o máximo só usar cor neutra, usar terninho, não usar maquiagem, porque também para você não parecer que você se cuida demais, porque se você se cuida demais, você também não está sendo acadêmico o suficiente. Todas essas coisas vão perpassando ali. Eu acho que a questão acha um tema que te encanta, não precisa ser o tema favorito da sua vida. Não precisa. Isso foi outra coisa que o professor Dobroruca me ensinou. As coisas. Você pode ter um tema de trabalho e você pode ter um tema que você ama, que não precisa ser seu trabalho principal. Então, mas acha um tema que te encanta, mas que te desafia. Porque isso vai ser importante para você se manter motivado enquanto você está pesquisando. Quando você estiver se sentindo muito mal, quando acontecer alguma coisa, procura outros colegas. Procura uma rede de apoio, porque facilita a gente ter alguém com quem reclamar às vezes. Às vezes a gente só precisa reclamar com alguém. E vale insistir, mas não se martirize pela insistência também. Isso vale tanto para o mundo acadêmico quanto para a divulgação científica, assim. Não se martirize porque você tem que fazer um negócio. Segue, e daí indo um pouco mais para a divulgação, eu acho que às vezes, justamente por conta dos algoritmos, etc., a gente fica muito preocupado que o sucesso é ter muitas visualizações, e existem muitas formas de fazer divulgação. A internet não é o único meio de fazer divulgação, existe divulgação nas escolas, quando você está falando com 10 crianças de uma vez, e isso faz toda a diferença. Você tem um podcast que tem pouca gente que ouve, ou um canal que nem muita gente assiste, ainda assim tem uma galera que está te assistindo. Então, talvez, eu também tenho problemas como todo mundo tem com os algoritmos, talvez essa seja uma forma da gente conseguir lidar com esse problema dos algoritmos, né? De começar a tentar entender o sucesso da divulgação dessa forma, caso você esteja fazendo divulgação enquanto também no mundo acadêmico, assim, estou fazendo divulgação como uma coisa a mais que eu faço. Agora, se o objetivo for fazer divulgação full time, assim, fazer divulgação de verdade, aí eu recomendo profissionalização e aprendizado e entender que fazer divulgação não é só. A gente não nasce sabendo, né? Tem quase 10 anos que eu faço podcast, e daí às vezes as pessoas falam: pô, você fala bem. Sim, eu falo, hoje em dia eu falo bem. Mas tem sala de aula, tem quase 10 anos de podcast, tem curso de teatro, tem curso de narrativa, tem curso de um monte de coisa que eu fui me especializando para isso, porque eu queria ser melhor nisso. E assim como sala de aula, às vezes a gente tem a impressão que é só você chegar lá e dar aula. E fazer divulgação é só fazer, não é? Você precisa entender como que funciona as mídias, você precisa entender qual que é o sistema, você precisa entender essas coisas. E então, até para a gente aprender a valorizar mais o trabalho de quem faz divulgação. E entender que a pessoa tem todo um outro know-how ali, um outro. Eu odeio ficar usando expressão em inglês. Um outro conjunto de habilidades que ela aprendeu. Eu acho que a principal é isso, assim, insiste, mas não se machuque para isso. Se você perceber que não é o caminho, que está sendo muito terrível, muda. Não tem problema, não é uma derrota mudar de carreira, não é uma derrota mudar de tema, né? Você tem que continuar com coisas que você tem que ter alguma felicidade no seu tema. Ele não precisa ser a coisa que te move todos os dias. Vai ter momentos horríveis, mas assim, alguma felicidade ele precisa te trazer. E a divulgação também. Não adianta a gente querer fazer divulgação só porque é importante ou porque, sendo que se você não está feliz naquele caminho, assim, acho que é importante essa reavaliação constante, procurar redes de apoio, procurar pessoas legais para conversar e para fazer parte, e entender que o sucesso de um projeto não é só ter milhões de views, entender que às vezes um projeto pequeno pode fazer uma diferença enorme e trabalhar, e tem espaço para todo mundo na divulgação. A gente precisa de mais gente na divulgação e tem espaço para muitas formas diferentes de divulgar.
Pá, queria agradecer muito pela sua presença, pelas suas palavras. E para quem está nos acompanhando, continue acompanhando aqui no canal e assistam os próximos vídeos e dá like. Isso. Compartilhem o vídeo. Isso, gente, compartilha, dá lá, ativa o sininho, né? Essas coisas. Tô tentando aprender essa parte também. Obrigada, Obrigada, viu, Tupá. gente?